Salve, galerinha da Umbanda, como é que estão vocês? Tudo bem? Eu sou Roberto Mundstein, dirigente do Grupo de Assistência Espiritual Umbanda Universal. E sejam bem-vindos ao nosso vlog semanal. Vamos responder algumas perguntas? Vamos nós. Gabriela P. Gabriela P. Eu estou te chamando de Gabriela P porque tem uma outra Gabriela aqui, tá? Gabriela, ela diz que gosta do nosso canal, concorda com tudo que a gente fala, mas só que ela fica na dúvida aqui. Se de repente algumas dessas coisas não são criações da mente. Então olha só, eu vou acabar com a sua dúvida. São criações da mente, ponto. O todo é mente, o universo é mental. Ponto. Tá? A sua mente pode te enganar? Claro que pode. Não vou entrar nesse assunto não, mas eu tenho um alerta para fazer para vocês todos. Vou aproveitar essa frase da Gabriela e vou fazer um alerta para todos. Eu gosto, óbvio, quando vocês falam pra gente aqui: ah, gostei desse vídeo, olha que vídeo, mas eu concordo com tudo que você diz. Gente, cuidado. Cuidado. É claro que não tem que discordar de tudo, senão você não assistiria o vídeo. Você chegaria no final do vídeo e falaria: esse cara aqui é uma porcaria, deixa eu sair fora desse canal. Não, você gostou. Se você gostou, porque você concorda, se não com tudo, pelo menos com parte daquilo que eu falo. Mas procura pegar isso que eu estou falando, procura pegar os ensinamentos que eu tento passar, pega isso e confronta com outras ideias que são diferentes das minhas. Qual é o propósito de fazer isso? Aprendizado. Porque aí você vai olhar e vai falar: opa, peraí. O Roberto diz que a Umbanda ultrapassou as raias da religião. É uma filosofia de vida que mantém a sua religiosidade, e não a religião, a sua religiosidade manifesta em terreiros. Quem mais fala disso? Quem mais concorda ou discorda desse pensamento, dessa linha de pensamento? Afinal de contas, é só esse louco do Roberto que fala isso? Ou já existem outras pessoas que discordam, ousaram discordar disso, dizendo: não, a Umbanda só é religião e tal? Como é que está isso? Deixa eu pesquisar. Deixa eu ver agora o que eu penso a respeito disso. Eu faço diferenciação entre religiosidade e religião? O que é uma coisa e o que é outra? E aí você vai crescendo e aí monta a sua linha de raciocínio, os seus paradigmas, e aí você, com esse arcabouço na mão de ideias, você vai conseguir montar o seu caminho. Essa é a ideia, gente. Essa é a ideia. Fazer a gente estudar. Fazer estudar. Valeu? Mas a Gabriela coloca mais aqui, num outro vídeo nosso, né? Ela colocou aqui uma outra questão. Ela diz que estava lá dormindo, ou melhor, dormindo não, deixa eu corrigir. Ela estava meditando. E durante a meditação ela meio que adormeceu. Se desligou um pouquinho, normal. Deixa eu virar essa câmera aqui um pouquinho. Isso, normal, tá? Ela deu uma adormecida leve, ou seja, se deslocou um pouquinho, se desprendeu um pouquinho da matéria. Isso faz com que nós acessemos áreas do nosso cérebro que em vigília, ou seja, acordados, nós não acessamos. Beleza? Essa é uma das coisas por que a gente medita. E aí veio dois nomes, Ossan e Oxaguian. Ela diz nunca ter ouvido, mas olha só, Gabriela P. Nunca ter ouvido não significa nunca ter visto, pelo menos conscientemente. Nessas viagens pelo YouTube, pode ser que você tenha passado por esses nomes, Ossan e Oxaguian, e nem percebeu, nem se ligou, nem se tocou, porque não era o assunto que você estava procurando, entende? É como se você estivesse procurando por mediunidade e passasse lá um vídeo escrito assim, espiritualidade, mas você nem... sabe, aquilo passou. E aí, de repente, você sonha e durante o seu sonho vem um suposto mentor espiritual dizendo: pesquise sobre espiritualidade, você conhece a espiritualidade. E aí você, espiritualidade, eu nunca tinha ouvido falar disso. Você viu, você só não percebeu, entendeu? Isso pode acontecer, tá? E com frequência. Depois você pergunta se isso não poderia ser... Você diz que entendeu que fosse um recado dos guias, e aí pergunta: é isso?
Eu não sei se é um recado dos guias, filho. Não sei, tá? Por que eu não sei? Porque eu não sei o contexto em que você se encontra. Não sei. Não sei como você se encontra hoje. Em que contexto você está. Vou dar um exemplo. Você pode estar num contexto, por exemplo, de problemas espirituais de obsessão. Já disseram para você que você está com problemas espirituais de obsessão, você está obsidiada. Aí você tem uma visão dessa com alguém dizendo para você, um recado dos guias, Ossan, Oxaguian. O que pode acontecer? Ossan, Senhor das Ervas, logo banho de erva. Oxaguian, Oxaguian é um guerreiro, é um Oxalá com Ogum, meio que misturado ali, né? Um Oxalá com Ogum. Então é um orixá guerreiro da fé, em algumas vertentes de Umbanda pelo menos. É um orixá guerreiro da fé. Opa, orixá, guerreiro, fé, limpeza espiritual. Pô, resolvido o meu problema. Vou fazer um banho de ervas, com ervas de Oxalá, e aí estou resolvido. Pronto, acabou o meu problema. A obsessão foi embora. Mas se não foi esse o contexto? Se for um contexto de dívida, por exemplo, falta de emprego, dúvida com relação ao desenvolvimento mediúnico, pelo que você está me dizendo aqui, nos seus relatos, parece que você não pertence a terreiro nenhum, até porque se pertencesse já teria ouvido falar de Ossan e de Oxaguian. E como você diz nunca ter ouvido esses nomes antes, considero que você não vá a terreiro. Talvez em centro espírita, mas é só talvez. Então, assim, eu não considero isso um recado, não. Não mesmo. Recado para mim tem que ter começo, meio e fim. Como eu estou te dizendo, se você está num contexto X, o que é que esses dois nomes dizem para você dentro desse contexto? Isso é um recado. Para mim, para outras pessoas, pode ser nada, mesmo estando dentro de um contexto específico, tá? Mas você continua o seu relato. Você continua falando. Em uma outra ocasião, você acordou no meio da noite e viu um redemoinho dourado e amarelo. Olha, prato cheio para eu dizer para você. Presença espiritual de Yansan e Oxum. Dourado da Oxum, rodamuinho da Yansan, amarelo na Umbanda pode ser tanto para Oxum quanto para Yansan, mas perfeito. É isso. É um descarrego feito pra... E se não for? Eu não sei o contexto que você se encontra. Eu não sei o que você está passando na sua vida. Se for, por exemplo, já que você falou em recado, né? Se for um recado da espiritualidade dizendo: olha o rodamuinho de confusão que você está se metendo, minha filha. Vai ter solução? Vai. O dourado remete à prosperidade, o amarelo luminosidade e tal. Não tem nada a ver com orixá. Não sei, eu não sei qual é o contexto que você se encontra. Tá? Precisa saber. Então, normal, você pergunta no final, isso é normal? Normal é. Mas preste atenção na sua pergunta anterior do outro vlog. Preste atenção na sua pergunta. Às vezes eu acho que é construção da mente. Pode ser construção da mente isso aí. Pode ser que a sua mente esteja tentando encontrar uma solução que esteja longe dos padrões aos quais você está habituada. Longe dos seus padrões, dos seus paradigmas. E aí vem nomes que você supostamente nunca ouviu dizer, mas pode ter visto e não percebeu porque não era do seu interesse, mas passou por você, passou pela sua retina, ficou gravado. Enfim, acho que é isso. Mas eu peço a você que, por favor, coloca lá nos comentários, Roberto, nada disso. É assim, assado. Roberto, obrigado, valeu, tá? Beleza? Show. A outra Gabriela agora, não é mais a Gabriela AP, a outra Gabriela. A outra Gabriela diz o seguinte: Roberto, tudo bem? Tudo bem, Gabriela, tudo certinho. Te acompanho por aqui por indicação da minha avó. Olha que maneiro! E qual é o nomezinho da sua avó? Beijão pra ela, axé, força pra ela. E se ela me indicou, duas coisas eu posso dizer. Primeiro, afirmo pra você que eu fiquei feliz pra caramba. Segundo, para uma pessoa mais velha me indicar para alguém é sinal que eu tô falando uma linguagem que novos e idosos, vamos falar,
não vou falar velho, né? Velho é trapo, né? Minha avó já falava isso, né? Então, assim, novos e idosos estão entendendo, ou pelo menos conseguindo acompanhar um pouco daquilo que eu falo. Isso me deixa muito feliz, porque eu tento falar uma linguagem bem simples, procuro não usar palavras muito difíceis, palavras muito técnicas e tal, porque a ideia dos nossos vídeos aqui é fazer com que vocês pesquisem. Mas para vocês pesquisarem, vocês precisam entender o que eu estou falando, né? Poxa, eu fico muito feliz mesmo. E só de curiosidade, eu sempre tive amigos muito além da minha idade. Hoje, eu tenho um grande, grande, grande amigo. Nós nos consideramos irmãos mesmo, tá? De terreirão mesmo, assim. Ele é dirigente de uma casa há anos, há muitos anos. E eu sou dirigente de uma outra casa. E mesmo com muitas divergências doutrinárias, mesmo assim, nossa casa, as duas casas, são muito unidas mesmo, muito unidas. Ele tem só 25 anos a mais que eu e eu tenho hoje 50 anos de idade. E ele é amigão mesmo, amigo mesmo, de encontrar na rua, de se abraçar, de tomar cafezinho fora de hora, porque, sabe, é amigo, amigão mesmo. Foi inclusive esse sacerdote amigo que fez o nosso, vamos chamar de bênção, né? De bodas de prata, recentemente. Bom, mas vamos lá, vamos seguir aqui com a Gabriela. Então a sua avó que me indicou, né? E ela diz assim: estou procurando conhecer mais sobre a religião. Poderia me explicar a diferença entre espiritismo kardecista e umbanda? Posso. Olha só, eu já respondi para você lá nos comentários lá do vlog, mas eu quero aproveitar para colocar aqui para todo mundo, né, como eu enxergo as coisas. Primeiro, eu enxergo assim: espiritismo só existe um, então não precisa dizer espiritismo kardecista, tá? Porque espiritismo é espiritismo e pronto, acabou. Não existe espiritismo kardecista, espiritismo leonenista, espiritismo robertista, não existe, tá? É espiritismo, ponto. Qualquer outra coisa, qualquer outra religião, qualquer outro culto que se assemelhe ao espiritismo, mas não segue exatamente como os espíritas fazem, é espiritualista. A Umbanda é um culto espiritualista e não espírita. Os pretos velhos sentam em toco, a religião ela prega a consulta direta com as entidades, se utilizam de rituais magísticos. Espiritismo não tem nada disso. Nada disso. Espiritismo não acende vela, não risca ponto, não precisa botar toalha branca na mesa para funcionar a parada. Entendeu? Como é que é? Então, vou tentar colocar para você assim, ó. Espiritismo segue os 5 livros base de Kardec. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e o Céu e o Inferno. Esses livros básicos são a base da doutrina espírita. Base. Tá? Livros posteriores a esses dão base para a construção e manutenção de centros espíritas. Construção não é como se constrói uma casa, não. Construção intelectual. Né? Como é que eu realizo uma palestra? Como que eu realizo a reunião espírita? É uma palestra seguida de passes. Nesses passes, os médiuns ministram o passe magnético, não precisam estar incorporados e geralmente não estão. É só o passe magnético mesmo. Não tem roupa ritualística, uniforme, camisa branca, não. A roupa que você está é aquela roupa ali que você vai trabalhar, não tem. A Umbanda é diferente. A Umbanda é uma religião, para mim já ultrapassou as raias de religião, na verdade, hoje, né? Mas a sua religiosidade é manifesta em terreiros. Ela foi criada a partir de uma amálgama de diversas partes de diversas outras religiões. Hoje, a Umbanda, nós poderíamos dizer que a Umbanda seria, tá? Partes de africanismo, partes dos índios brasileiros, religiosidade indígena, parte de religiosidade católica e parte de espírita. Hoje vai além disso. Vai além disso. A Umbanda hoje ela incorpora alguma coisa dos orientais, alguma coisa de hindu, né?
alguma coisa dos orientais, incorpora alguma coisa de técnicas de terapia chamadas holísticas, como reiki, cromoterapia, shiatsu. Isso tudo está ali dentro da Umbanda. Está tudo inserido naquele meio, talvez com um nome um pouco diferente e tal. Introduz os rituais mágicos, né? Aí vem a Umbanda hermética com rituais voltados para bases hermetistas, a Umbanda esotérica, que tem rituais com base no esoterismo, e sem deixar de ser Umbanda. Então a Umbanda é uma religião muito diversificada, é uma religião muito diversa, que para mim ultrapassou as raias de religião, porque ela torna-se uma filosofia de vida, enquanto o Espiritismo ele está mais focado na doutrinação de espíritos, para que nós entendamos a vida espiritual e nos tornemos melhor hoje, para atingirmos uma vida melhor depois. A Umbanda se preocupa com o que você está passando hoje. A preocupação da Umbanda não é em doutrinar o espírito que está desencarnado. Isso os espíritos desencarnados vão se encarregar de fazer. A Umbanda está preocupada em nos doutrinar, em passar para nós uma maneira de viver mais adequada ao século XXI e daqui para frente, para que nós nos tornemos hoje pessoas melhores. Se depois a gente vai para a chamada Aruanda, a gente vai para nosso lar, para a colônia espiritual de Quaquaquá do Brasil, não sei. Não, a Umbanda não se importa com isso. A Umbanda se importa em fazer de você um cidadão melhor hoje, para que você viva melhor hoje e aí, por consequência, você vai continuar, já que para nós a vida é uma continuidade, você vai continuar no plano espiritual, seguindo de maneira positiva, de maneira bacana, sendo sempre uma boa pessoa e depois de desencarnado um bom espírito. Vamos colocar assim, tá? Essa é como a Umbanda enxerga as coisas. E através dos rituais mágicos, banhos de erva, chás, preceitos que a gente faz e tal, a gente procura ajudar no movimento das energias. Movimentação, melhor dizendo. Na movimentação das energias. Simplificadamente falando, é isso. Né? Como eu entendo. E agora nós vamos lá para o nosso amigo, que esse é daqui de Petrópolis. Aliás, de pertinho da minha casa. Eu tô tentando conversar com esse cara já faz um tempo. Olha, vou fazer aqui um jabazinho aqui. Leonardo, eu vou falar o teu nome todo, porque nesse caso é importante, tá? Leonardo Cataldo, ele trabalha com artigos promocionais para umbandistas e eu creio que, como eu ainda não conversei pessoalmente com ele, mas eu creio que para candomblecistas também, tá? Então ele faz canecas, camisetas e tal, com temas de orixás, guias, né, frases de umbanda, fotos e tal, não sei o quê. Eu estou querendo conversar com ele pessoalmente para poder promover alguma coisa desse tipo, ajudar o cara também, né? Ajuda ele como um bandista que é e tal. A gente ajuda ele e a gente também promove o nosso terreiro lá, sei lá, numa cantina, alguma coisa assim. Você conseguir colocar um souvenirzinho lá para a pessoa comprar e ajudar nas obras da nossa casa, que ó, terreiro de Umbanda não tem dízimo não, galera. É brabão fazer obra, é brabão. Brabão mesmo. Mas vamos lá. Fala, Roberto, tá me devendo 5 minutos. Aliás, até um pouco mais, Leonardo. Já tô, cara, morro de vergonha cada vez que eu vejo teu nome aqui. Mas vamos lá. Trabalho dentro de terreiros e em muitos deles muitos deles que eu vou, ficou meio confuso aqui, Leonardo, mas vamos lá. Que eu vou, os pais de santo ou mães falam que eu preciso colocar minhas entidades para trabalhar. Que eu tenho entidades de cura muito fortes. Já falaram que tenho comigo um marabô, etc e tal. Pergunta: entidade pode lhe falar quais entidades que você carrega? Vou parar aqui. Cara, médium todo mundo é. Ponto. Uns mais, outros menos. Médium todo mundo é. Convencionou-se chamar de médium aquele que tem uma mediunidade mais ostensiva. E aquele que não tem a mediunidade mais ostensiva, convencionou-se dizer que são equedes, sambas, cambones, tá? Mas médium todo mundo é. Beleza? Então vamos nós. Os pais ou mães falam que você tem que colocar suas entidades para trabalhar.
Acho que as entidades é que tem que colocar você para trabalhar. E pelo que eu entendo, um dos caminhos escolhidos por eles, ou melhor, um dos caminhos escolhidos por eles para que você possa exercer sua função dentro da Umbanda já está sendo mostrado e feito por você, que é esse trabalho bacana que você faz aí de promover terreiros a partir do seu trabalho, né? Ah, mas com isso eu estou ganhando dinheiro. Ué? Você está no mundo material, amigo, né? Você não está fazendo caridade para o terreiro. Beleza? Então tá bom. Se assim fosse, imagina só, eu não vou pagar a luz não, porque é terreiro. Terreiro não pode pagar. Não pode receber, não posso pagar. Não paga não para ver se tu tem luz lá. Mas vamos lá. E aí se alguém lá, algumas entidades falaram que tem entidade de cura muito forte. As entidades podem dizer isso? Poder pode. Se devem dizer é outra coisa. Uma coisa é poder, outra coisa é dever. A verdade é o seguinte, vamos lá. Porra, cara, muita gente vai fazer isso, cara. Muita gente vai fazer isso. Até pra chamar você pra dentro do terreiro, sabe? Você se empolga, você fala, caramba, pô, eu tive lá, o cara falou que eu tenho um guia de cura muito forte. Vou lá desenvolver minha mediunidade. Cadê o guia de cura? A casa tem um ritual de cura. Um ritual que a gente lá no nosso centro, por exemplo, a gente chama de povo do Oriente. Tem. Quantas vezes essas entidades já se manifestaram através de você? Que entidade é assim, cara? A verdade é essa. Eles precisam trabalhar através de você. Você tem a disponibilidade? Eles chegam. Ponto. Agora, se não chegaram, respeitando o seu livre-arbítrio, se eles não chegaram ainda, talvez essa pressa não seja tão grande assim. Bom, mas vamos seguir aqui. Uma entidade pode falar quais entidades você carrega? Pode. Volto a dizer, pode. Mas não sei se deve. Porque você acaba influenciando. Vamos imaginar o seguinte. O seu mata-virgem que trabalha comigo. O seu mata-virgem chega lá um dia lá e eu estou começando na Umbanda, incorporo o caboclo. Alguém já chegou para mim e falou, puxa, mas você trabalha com caboclo mata-virgem, muito bonito e tal. Aí eu incorporo o caboclo. O caboclo vem e diz, pena verde. E agora? Então eu não recebi ainda o mata-virgem. Um dia o mata-virgem vai descer. Porque agora o pena verde veio para abrir os caminhos para o mata-virgem. Será? Será mesmo? O pior, o caboclo é um pena verde, um rompe-mato, um flecha dourada. Só que como você já botou na sua cabeça, porque um sujeito qualquer resolveu te dizer que você trabalha com essa ou com aquela entidade, você botou aquilo na sua cabeça, quando você for trabalhar com eles, vai dar um nome errado. Não que isso seja importante, porque o nome de verdade mesmo assim é importante na Umbanda. Indica, por exemplo, o tipo de trabalho que a entidade faz com mais facilidade, tem mais queda, né? Mais tendência a fazer esse. Caboclo rompe mato, romper, abrir caminhos, né? Então é um caboclo legal para trabalhar essa abertura de caminhos. Não que ele não faça os outros tipos de trabalho muito bem, obrigado. Mas ele tem essa maior facilidade. Entendeu como é que é o negócio? Então o nome indica bastante coisa, mas não é que porque é um rompe-mato, então não vai poder fazer um descarrego? Vai. Deu para te entender? Assim, bom, ou seja, o nome é importante? Mas não é imprescindível que o nome esteja correto. Então você corre o risco de falar o nome errado por causa de influenciação. Fechado? Se não ficou claro, por favor. Outra pergunta. Aí por me falarem essas coisas, que tinha que trabalhar e tal, comecei a estudar mais sobre o assunto, até que em um terreiro encontrei um malandro que falou que eu tinha uma surpresa para mim, que eu não acreditava que eu era médium de incorporação. Me colocou lá no meio do terreiro, falou para que eu me imaginasse, né, servindo um vinho para o caboclo e acendendo uma vela verde para esse mesmo caboclo. Enquanto ele segurava a minha mão, eu assim fiz. Ou seja, você imaginou você dando lá o coité com vinho lá para o caboclo e acendendo a vela verde lá para ele.
Beleza. Você fez isso. Comecei a sentir um frio incontrolável e tremer demais. Mas para mim, estava achando que tinha esfriado mesmo. Quando abri o olho, tremendo de frio, as pessoas estavam rindo e o malandro me perguntou se eu, né, deve ser, sentia alguma coisa. E eu falei que sentia frio, senti frio, mas que estava normal. E todo mundo começou a rir da minha cara. Aí o malandro falou que era para que eu voltasse lá para participar do grupo de estudos. Meio sem graça, que o pessoal estava rindo. Me despedi, saí do centro para ir para o carro. Quando coloquei o pé para fora do terreiro, o frio passou. E fui até em casa com o vidro do carro aberto, temperatura normal, e me perguntando onde estava aquele frio todo para eu tremer daquele jeito. Isso quer dizer que realmente eu sou médium? Léo, posso te chamar assim? Leonardo, é o seguinte, bicho. Todos nós somos médiums. O que você passou foi uma provável aproximação de uma entidade espiritual, nesse caso provavelmente um caboclo, já que você, o malandro lá, ele pediu para que você se ligasse mentalmente com essa vibração de caboclo, mesmo que você não soubesse quem é o caboclo, ele te direcionou para a vibração de caboclo. Tá? Médium todos nós somos. Você sentiu foi uma vibração. Isso não significa que você seja médium de incorporação, tá? Não significa que não seja e não significa que seja, tá? Médium, beleza, show. Agora você vai estudar, vai entender o que é a mediunidade, como ela funciona, quais caminhos escolhidos por esse terreiro para que você coloque sua mediunidade em dia. Você vai treinar. Desenvolvimento mediúnico é treinamento. Você vai treinar essa mediunidade. Qual? Não sei. Precisa ir no terreiro, participar de uma sessão, vão cantar pontos, você vai fechar o seu olho, vai meditar um pouquinho naquele ponto que está sendo cantado, vai se deixar envolver pelas vibrações espirituais, e aí, se for médium de incorporação, você vai incorporar. Se não for médium de incorporação, você vai ouvir, vai ver, vai escrever, vai desenhar, eu não sei. Não sei qual tipo de mediunidade que você tem. Eu não posso afirmar para você, você é médium de incorporação. Nosso centro lá, nós temos por praxe, né? Nós temos assim, uma das coisas que nós procuramos fazer é não dizer para as pessoas, primeiro, quem são as entidades que estão com ela, mesmo que a gente saiba. Não diz quem são as entidades. Não diz de qual. Ah, você é médium disso ou daquilo. Não diz. A gente não diz. Né? E. Que mais? A gente não força a pessoa. Você tem que vir para cá. Você tem que desenvolver. Não, olha só. Você tem uma mediunidade bem exacerbada. Tá? Assim, as coisas que você sente indicam que estaria na hora de você começar um treinamento mediúnico. Mas isso cabe a você querer ou não. O corpo é seu, a mediunidade é sua e, principalmente, livre-arbítrio é para todo mundo. É o livre-arbítrio que vai determinar se você quer ou se você não quer cumprir com essa tarefa. Tá? Agora cabe a você sentar, meditar e aí chegar às suas próprias conclusões. Eu considero assim, ninguém é obrigado a nada. Pai Benedito lá no nosso terreiro, quando ele fundou a casa, ele colocou lá bem claro, onde há obrigação, a caridade desaparece. Essa foi a frase que ele fundou o terreiro. Então ninguém na nossa casa é obrigado. Quando chega alguém lá que a gente percebe que é médium, a gente até fala, olha, você está com uma mediunidade bem aflorada. Agora cabe a você, se você quer ou não quer. Ah, não, eu não quero nada disso, então tudo bem. Vamos ensinar você a ir controlando essa movimentação energética
Mas olha, controlar é uma coisa, fazer ela se movimentar corretamente é outra. Vai chegar uma hora em que algo vai acontecer. Quando você tem muita energia sendo movimentada, e essa energia pode se acumular, é assim que nós acreditamos, né? Pode se acumular ou se dispersar em uma quantidade muito grande de você, ou em você, no caso de acúmulo, pode causar uma doença qualquer. E uma dessas doenças, por exemplo, pode ser epilepsia. Por pura falta de tratamento mediúnico. Ah, então eu sou obrigado a ir para o terreno? Não. Obrigação não existe. Não. Você não é obrigado. Mas é bom que você saiba das consequências para que você possa se controlar. Ó, uma das possíveis consequências é, vou colocar aqui uma coisa assim, dor nas pernas. Logo, eu vou tratar a minha mediunidade que não quero exercê-la dentro do terreiro, então eu vou tratar a minha mediunidade fazendo os meus banhos, fazendo as minhas orações, os meus preceitos direitinho e tal, e acompanhando aquilo direitinho, tudo certinho, e cuidando das minhas pernas, colocando, fazendo massagem, usando produtos que diminuem as dores e tal, porque eu sei que uma das consequências pode ser essa. Mais ou menos isso, tá? Foi só um exemplo que eu passei agora para vocês. Valeu? Valeu, Leonardo. Valeu todo mundo. Muito obrigado. Eu sei que o vídeo ficou esticadão de novo, mas as perguntas são grandes. Vocês me fazem falar, gente. Vou fazer o quê? Obrigado. Inscrevam-se no nosso canal, compartilhem pelas redes sociais para que o nosso canal possa crescer a cada dia mais. E crescendo, a gente também pretende aumentar o número de vídeos semanais. Pretende. E quem sabe um dia a gente não tenha condições de fazer até um cursinho aí online, bem leve, mas fazer um cursinho aí online. Quem sabe um dia não dá para fazer isso. Não é não? Gente, valeu, obrigado, até a próxima, se Deus assim permitir. Axé para todo mundo.